Eu quero dividir com vocês hoje uma reflexão que tem sido muito importante para mim ao longo do tempo. Porque, afinal de contas, o Evangelho é de fato uma experiência de uma caminhada progressiva, que também está sujeita a altos e baixos, a momentos de profunda alegria e a outros momentos de tristeza, angústia, dificuldade, choro, sofrimento. O Evangelho é de fato também uma experiência que contempla os dias nublados, os dias de chuva. E uma pergunta que me veio ao coração nessa madrugada, quando eu pensava acerca do que eu iria falar com vocês hoje, foi justamente essa: o que é de fato que pode enraizar o Evangelho em nós? O que é que pode tornar a consciência do Evangelho mais forte do que a animalidade que também nos habita? O que é que pode tornar a consciência do amor de Cristo no meu ser muito mais poderoso do que a minha vontade de praticar o mal? O que é que pode de fato trazer uma liberdade e uma profundidade de consciência muito maior do que aquilo que quer me aprisionar para o lado de dentro? Para que não sejamos aquelas pessoas que, conforme a parábola que Jesus contou, até começaram bem, ouviram a voz, se alegraram, permitiram que essa semente caísse no próprio coração, mas por causa de tantas circunstâncias, e principalmente por causa da postura interna do próprio coração, a semente não vingou. Poxa, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu consigo olhar para trás e ver as sementes do Evangelho caindo no meu coração desde a minha infância. Eu consigo até dar nome para alguns dos semeadores da palavra de Deus no meu coração, na minha infância e na minha adolescência. Em 2003, o Evangelho de fato começou a penetrar profundamente no meu ser, de tal maneira que um boom, uma explosão de graça aconteceu na minha interioridade. E eu não quero ser daqueles que foram passando os anos, foram passando os momentos, aquilo que começou tão bem, aquilo que explodiu em graça, de repente foi perdendo força, foi perdendo capacidade, foi perdendo espaço, foi sendo sufocado pelos espinhos que figuram muito bem a minha indisposição mental de me render, de me entregar àquilo que Ele quer fazer em mim. Eu não quero ser contado entre aqueles que apenas ouviram o Evangelho, se alegraram por um tempo, mas depois o Evangelho morreu de seus corações. Pelo contrário, eu quero que ele se fixe cada vez mais em mim. Mais do que isso, eu quero que o Evangelho ele tome conta da minha natureza, ele se espalhe de tal maneira que a sua mistura em mim torne ele e eu a mesma coisa. Eu quero que
o Evangelho seja tão forte dentro de mim que não se consiga fazer separação entre aquilo que é o Evangelho e aquilo que sou eu. Porque eu estou no Evangelho e o Evangelho em mim. É isso que eu quero para a minha vida. Que o Evangelho seja tão enraizado no meu ser que eu possa dizer como o apóstolo Paulo, agora não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, as decisões que eu tomo, as coisas que eu faço para o lado de fora, eu faço pela fé daquele que me amou e se entregou por mim. E por isso a pergunta: como o Evangelho pode se enraizar em mim, de tal maneira que ele fique mais forte, que essa vida fique mais forte em mim do que todas as minhas pulsões na direção da morte. Que a consciência e a segurança que ele proporciona em mim seja muito mais forte do que os meus medos. O medo de fracassar, o medo de falir, o medo da morte, da doença. Como isso pode acontecer? Eu quero reproduzir as palavras de Jesus que falam sobre esse enraizamento. Portanto, disse Jesus, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. O que Jesus está dizendo é mais simples do que qualquer filosofia poderia propor como reflexão. É simples ao ponto de que qualquer criança é capaz de compreender. E às vezes, justamente por ser simples, é que a gente não dá bola, é que a gente deixa passar desapercebido. A simplicidade muitas vezes é o motivo pelo qual nós não permitimos que o Evangelho entre em nós e se enraize, porque a gente acha que se for de Deus tem que ser complexo. Tem que ser um segredo que apenas alguns poucos consigam desvendar. E daí a proposta vem de uma maneira tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que a gente não absorve, que a gente não se atenta. Mas o que é que Jesus disse aqui? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é aquele que alicerçou a sua casa, a sua construção sobre a rocha. Significando dizer que para que o Evangelho de fato penetre o mais profundo do nosso ser e seja essa rocha, essa força que vai nos sustentar de pé em meio às tribulações, que
vai nos tornar homens e mulheres de fé diante das adversidades, especialmente as adversidades que se encontram dentro da nossa interioridade. E também, por que não dizer, as adversidades que acontecem para o lado de fora, as tempestades, os ventos. Segundo Jesus, na sua simplicidade, revela: é aquele que ouve e aquele que pratica. Quanto mais eu ouço e pratico, mais o Evangelho se entranha em mim. Ouvir e praticar não é ouvir para acumular informação, não é ouvir para saber de cor e salteado os versículos, os capítulos e os livros. Não é ouvir apenas para dizer para os outros: olha só quanto tempo eu tenho ouvido do Evangelho durante o dia. Não é criar essa disciplina espiritual do ouvir para se tornar uma jactância, uma arrogância, um motivo de se orgulhar perante os demais. Não é criar essa disciplina espiritual do ouvir a palavra para que eu me sinta mais santo que os demais, ou ache que a minha salvação dependa de mim mesmo. A proposta do Evangelho é ouvir e praticar, significando dizer que essas duas coisas se completam. Eu ouço e pratico. Ouvir sem praticar é um desastre. E praticar alguma coisa sem o significado do Evangelho também é tragédia. Porque nós não estamos às escuras. O Evangelho nos foi anunciado. A expressão exata do ser de Deus nos foi dada. A revelação cabal aos nossos sentidos humanos já foi disponibilizada. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós e vimos sua glória, cheio de graça e de verdade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Já nos foi dada a iluminação do entendimento, porque Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Portanto, nós já temos a palavra disponível a cada um de nós. Significando dizer que o que nos basta, o que nos falta, é ouvir e praticar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aquele que tem disposição verdadeira para andar no caminho de Jesus, que pratique, que faça, que se atente em desenvolver um estilo de vida cujo significado se encontra em Jesus. Ouvir e praticar. De Jesus, ouvimos que amar o nosso inimigo é o caminho da vida, pois isso só vai fazer sentido se eu começar a praticar. Quem são os meus inimigos? Quem são aqueles que me perseguem? Quem são aqueles que gostam de pisar no meu calo no cotidiano? No trabalho tem alguém assim? Dentro de casa tem alguém assim? Em meio aos familiares tem alguém assim? Quem é que eu devo desenvolver a prática do amor? Quem é que se fez inimigo na minha direção, que eu deva
vencer o mal que praticam contra mim a partir do amor, da misericórdia e da graça, fazendo como Jesus não apenas ensinou, mas fez, indo para a cruz, dizendo ao Pai: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quem é que eu tenho que fazer essa oração? Para quem? Dizendo: Jesus, perdoa-o, porque esse não sabe o que faz. Ele ainda está nessa fase da ignorância, da maldade praticada, porque ainda não lhe brilhou a luz que hoje brilhou sobre o meu olhar. Porque se ele visse, porque se ele percebesse, ele jamais iria por esse caminho. Ouvir e praticar. Jesus ensinou que o melhor caminho não é o caminho da arrogância, mas da mansidão e da humildade de espírito. É praticar isso. Quais são as minhas declarações orgulhosas na vida? Quais são os temas da vida que eu arroto todo tipo de arrogância quando esses temas são citados? Quais são as tentativas pessoais de proeminência sobre o outro, de prevalência sobre o outro? Onde estão os motivos do meu orgulho? Ouvir e praticar significa levar esses pensamentos cativos a Cristo e permitirmos que a sua humildade, a sua mansidão nos mergulhe na experiência de admitir a nossa fraqueza e a nossa necessidade de ajuda. As nossas maiores virtudes, elas necessitam da calibração do Espírito em nós. Porque se eu cresço em alguma virtude, mas não cresço igualmente, proporcionalmente na humildade, essa virtude há de me destruir. Essa virtude vai se transformar em autojustificação. Essa virtude vai se transformar em autossuficiência. Então eu preciso crescer, sim, na justiça, na prática do bem, mas eu devo crescer antes no espírito da humildade. Porque senão eu estou apenas ouvindo e não estou praticando. Como que o Evangelho se enraiza em mim? Quando eu ouço Jesus elogiar a atitude do samaritano, que olhou para o caído à beira do caminho e não fez de conta que ele não existia. Pelo contrário, agindo diferentemente dos religiosos, do levita, do sacerdote, ele levou aquele homem em consideração. Como é que eu pratico isso? É tirando aquele que está à margem da sociedade, trazendo ele para a visibilidade. É se compadecendo dele, é se colocando no lugar dele. É praticando a empatia. Eu sei que é desconfortável isso. Eu sei que a gente preferiria apenas seguir o nosso caminho como todos fizeram, com exceção do samaritano. Mas se eu sou do Evangelho mesmo, se o Evangelho me habita mesmo, o caído à beira do caminho não pode ser desapercebido. Porque ele tem tudo a ver comigo e eu tenho tudo a ver com ele. Então, quanto mais eu pratico esse olhar atento, mais o Evangelho se enraiza em mim. Porque é esse olhar atento que faz Jesus ouvir no meio de uma multidão de pessoas
alguém gritando, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi a prática constante desse olhar atento que fez Jesus ouvir um clamor que estava por trás de muitos gritos. Ele estava sendo ovacionado, ele estava no meio de uma multidão, mas ele é capaz de ouvir aquele que precisa de ajuda. Então a parábola do bom samaritano não é uma historinha a ser contada com um final moral feliz. Para Jesus, aquela parábola é a sua encarnação, é o que ele fazia. Muitos tocavam Jesus, muitos, mas quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, ele sente que sai dele poder. A sua sensibilidade em relação à dor humana é tão grande, mas é tão grande, que ele está indo de um lugar para o outro, ele está cheio de pessoas ao seu redor, mas ele sente, ele vê o que ninguém está vendo. Para a multidão é apenas mais um toque, é apenas mais um grito. Mas Jesus não vê assim. Jesus percebe, para, cura, ajuda, fortalece, se manifesta como o samaritano da sua própria parábola. É ouvir e praticar. Você ouviu de Jesus tanta coisa, eu citei 3 ou 4 aqui. Mas se você e eu lermos o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, a gente vai ver tantas outras manifestações de palavra de Deus para os nossos corações, que nos resta ouvi-las, lê-las com atenção e praticar. É assim que o Evangelho vai produzindo frutos em nós. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie, mas sim, também fomos preparados para toda boa obra. Obras praticadas pela justiça, conforme o que Jesus ensinou. Por isso eu quero encerrar essa reflexão lembrando a todos nós que quando Jesus estava prestes a partir, a única coisa que ele disse para a gente fazer aos outros era isso: e indo por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer a tudo quanto eu vos ordenei. Você quer uma hipersimplificação do Evangelho? Você quer um resumo da ópera toda? O que Jesus ensinou é que o caminho do Evangelho acontece na simplicidade do ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Quando isso for feito de forma insistente, consistente, perseverante, a obra de Deus vai acontecendo no nosso interior, porque nós estamos abertos. O Espírito de Deus vai nos limpando e os frutos vão aparecendo cada vez mais com maior quantidade.
porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele que estando nele dá fruto, Ele limpa, Ele poda, Ele cuida. Ele vai fazendo uma obra linda de jardinagem, de tal maneira que nós vamos ganhando força e condições de dar mais frutos ainda. E já já vamos nos tornando não um ramo cheio de folhas, de aparências, mas um ramo cheio de frutos, de tal forma que todos ao nosso redor vão provando da doçura desse resultado lindo de Deus em nós, pela prática do amor. Que seja assim com cada um de nós, queridos. Que sejamos aqueles que ouvem e praticam, e que, portanto, estão construindo a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Amém, queridos?